Dizem que uma casa não é feita de tijolos e cimento, mas de memórias e dos risos que ecoam em seus corredores. A minha casa, eu sei, foi construída com isso, mas também com o suor do meu falecido marido, Heitor, e com as minhas próprias mãos fincadas na terra. E o meu jardim, o meu jardim era a alma da minha casa. Cada flor que desabrochava era um capítulo da nossa história. Cada folha que caía era uma saudade. Cada raiz que se aprofundava era o nosso amor se fincando naquele chão. Mal sabia eu que, para o meu único filho, o homem que cresceu à sombra dessas árvores, a alma da minha vida era apenas um jardim ridículo. Meu nome é Irene, tenho 69 anos, e a maior parte da minha vida foi dedicada a duas coisas: meu filho, Tiago, e esta casa. Eu e Heitor nos conhecemos jovens, dois sonhadores com pouco no bolso, mas com o coração cheio de projetos. Ele era motorista de ônibus, eu, secretária em uma escola pública. Nossos salários, somados, mal davam para o aluguel e as contas. Mas tínhamos um sonho em comum: ter um terreno nosso, um lugar para construir uma casa tijolo por tijolo, e nela um jardim que fosse o nosso paraíso particular. Levamos 10 anos para conseguir. 10 anos de uma economia feroz. 10 anos sem férias, sem jantares fora, sem roupas novas. Cada centavo que sobrava ia para uma caderneta de poupança com o título Nosso Chão. Quando finalmente compramos o terreno, num bairro que na época era distante e sem valorização, nossos amigos acharam loucura. É longe de tudo, diziam. É só mato. Mas nós víamos o potencial. Víamos as árvores que plantaríamos, o balanço para o filho que ainda não tínhamos, o canteiro de temperos que perfumaria nossa cozinha. Heitor, com suas mãos grandes e fortes, aprendeu a assentar tijolos, a fazer cimento, a instalar janelas. Eu o ajudava em tudo. Carregava baldes, pintava paredes, lixava portas. Nos fins de semana, enquanto outros casais iam ao cinema, nós levantávamos as paredes da nossa fortaleza. E no centro de tudo estava o espaço que reservamos para o jardim. Antes mesmo de a casa ter um teto, Heitor plantou a primeira muda, um pé de jacarandá, bem no meio do terreno. Este aqui, Irene, ele disse com os olhos brilhando, vai crescer junto com a nossa família. Tiago nasceu quando a casa já tinha forma, e o jacarandá já lhe fazia sombra. Ele cresceu nesse ambiente, com os pés sujos de terra, ajudando a regar as plantas, aprendendo comigo o nome de cada flor. O jardim era a extensão da nossa casa e do nosso amor. Heitor plantou um canteiro de rosas vermelhas no nosso 10º aniversário de casamento. Para que você nunca se esqueça, meu bem, que meu amor por você se renova a cada primavera, ele me disse. Eu plantei a horta de ervas medicinais, com boldo, hortelã e cidreira, porque ele vivia com azia por causa dos horários malucos do trabalho. Cada planta tinha um porquê, uma história. Heitor se foi há 5 anos. Um infarto silencioso o levou durante o sono. A dor foi imensa, um buraco no peito que eu achei que nunca mais fecharia. Nos primeiros meses, eu mal saía do quarto. A casa, antes cheia de sua risada, ficou muda. Foi o jardim que me salvou. Cuidar das plantas que ele amava, ver as rosas que ele plantou para mim desabrocharem, sentar sob a sombra do jacarandá que cresceu com meu filho, era a minha forma de conversar com ele, de manter sua memória viva e pulsante. O jardim se tornou meu confidente, meu terapeuta, meu santuário. Tiago, a essa altura, já estava casado com Laura e morava num apartamento alugado num bairro nobre. Ele é um bom homem, meu filho, mas se deixou levar pela ambição. Formou-se em engenharia, conseguiu um bom emprego, mas sempre pareceu querer mais, sempre buscando um status que, no fundo, não lhe pertencia. Laura, a esposa dele, é uma moça bonita, moderna, mas com um olhar que só enxerga valor nas etiquetas e nas aparências. Para ela, a minha casa era apenas a casa da mãe do Tiago, um lugar simples e antigo, e o meu jardim, uma fonte de folhas que sujavam a calçada. Nos últimos tempos, a situação financeira deles começou a apertar. Eu percebia nas entrelinhas. As visitas se tornaram mais frequentes, sempre acompanhadas de um suspiro sobre o aluguel absurdo ou
a parcela do carro que estava vencendo. Laura começou a elogiar minha casa de uma forma que nunca fizera antes. Nossa, sogrinha, aqui é tão espaçoso, né? Imagina o que não daria para fazer com uma boa reforma. Uma área gourmet aqui no fundo, uma piscina maior. Eu via o desespero nos olhos do meu filho. A pressão de manter um padrão de vida que ele não podia bancar o estava consumindo. E meu coração de mãe, essa máquina teimosa de querer consertar tudo, começou a trabalhar. Eu já estava perto dos 70 anos. A casa era imensa para mim. O jardim, embora fosse minha alegria, também exigia um trabalho que minhas costas já começavam a reclamar. E a ideia de ver meus netos, o pequeno Davi de 4 anos e a Helena de 2, correndo por aquele gramado, encheu meu peito de uma doce esperança. Foi numa tarde de domingo que decidi fazer a oferta. Eles vieram almoçar. Eu preparei a macarronada de domingo que Tiago tanto amava desde criança. Durante o almoço, eles estavam tensos, trocando olhares preocupados. Depois da sobremesa, enquanto tomávamos café na varanda, com vista para o jardim que estava especialmente florido, eu tomei coragem. Tiago, Laura, comecei, a voz um pouco trêmula. Eu vejo que vocês estão passando por um momento difícil. E eu andei pensando muito. Eles me olharam, a expectativa clara em seus rostos. Esta casa é muito grande para mim. A minha vida está aqui, as minhas memórias, mas a vida precisa seguir. Eu quero que vocês venham morar aqui. Os olhos dele se arregalaram. Um alívio instantâneo lavou a expressão de Tiago. Laura abriu um sorriso que ia de orelha a orelha. Um sorriso de quem acaba de ganhar na loteria. Mãe, a senhora está falando sério? Tiago perguntou, incrédulo. Muito sério. A casa é de vocês. Podem se mudar quando quiserem. Eu fico na edícula dos fundos. É pequena, mas mais do que suficiente para mim. Vocês criam seus filhos aqui, no mesmo lugar onde você cresceu, meu filho. A casa continuaria na família, cheia de vida. Sogrinha, eu não sei nem o que dizer. Isso resolve todos os nossos problemas, disse Laura, já com os olhos brilhando, claramente imaginando as reformas, os jantares para os amigos, a nova vida de proprietária. A gente pode derrubar aquela parede da cozinha, integrar com a sala. E a piscina, Tiago, a gente pode finalmente colocar um deck de madeira. Eles falavam, atropelando um ao outro, planejando a demolição da minha história para construir o futuro de aparências deles. Eu deixei que falassem, que sonhassem. Então, quando fizeram uma pausa para respirar, eu apresentei a minha única, a minha sagrada condição. Eu fico muito feliz que tenham gostado da ideia, eu disse com um sorriso. E eu não peço nada em troca. Nenhum aluguel, nada. Eu só peço uma coisa, uma única e simples coisa. Pode pedir qualquer coisa, mãe. A senhora merece, disse Tiago, exultante. Eu quero que vocês cuidem do jardim, falei, meu tom agora mais sério. Eu quero que ele continue vivo. Que vocês reguem as plantas, podem as roseiras do seu pai quando for a época. Não deixem as ervas daninhas sufocarem os canteiros. Eu não peço que o amem como eu amo. Sei que isso é impossível. Peço apenas que o respeitem. É a alma desta casa. É a única coisa que eu peço. Houve um segundo de silêncio. E então Tiago riu. Não foi um riso de alegria. Foi um riso de deboche. Um som curto, alto e carregado de desdém que estraçalhou a tarde de domingo e o meu coração junto. Ah, mãe, fala sério, ele disse, enxugando uma lágrima de riso do canto do olho. A senhora acha mesmo que a gente tem tempo para ficar brincando de jardineiro nesse seu matagal? Pelo amor de Deus. Laura se apressou em concordar com um sorriso condescendente. É, sogrinha, com todo o respeito, mas esse jardim é ridículo. Dá um trabalho imenso e só serve para atrair insetos e sujar a piscina. A nossa ideia é cimentar a maior parte, talvez colocar uma grama sintética e fazer uma bela área gourmet com churrasqueira. Muito mais moderno, prático e valoriza o imóvel. Ridículo. A palavra ecoou na minha cabeça. Meu santuário. As rosas do meu Heitor. O jacarandá do meu Tiago. A horta que curou nossas dores. Tudo aquilo, a materialização de uma vida inteira de amor e esforço, era ridículo e imprático. Eles não estavam apenas rejeitando meu pedido.
Eles estavam cuspindo na minha história, na memória do pai dele, na minha própria alma. O sorriso desapareceu do meu rosto. O calor da oferta generosa se transformou em um bloco de gelo no meu peito. Eu olhei para o meu filho, o homem sentado à minha frente, e não o reconheci. Vi apenas um estranho com os olhos do meu menino, um estranho ganancioso e ingrato. E naquele instante, a velha Irene, a que cedia, a que engolia o choro, a que pedia desculpas por ser quem era, morreu. Levantei-me da cadeira de Vime. Minhas mãos não tremiam. Minha voz, quando saiu, era de uma calma assustadora. Entendi, eu disse. Apenas isso. Ah, mãe, não fica chateada, Tiago disse, já se levantando, percebendo a mudança no clima. A gente contrata um jardineiro para a senhora. Pronto. Mas não vamos perder nosso tempo com isso. Não, Tiago. Eu o interrompi, olhando-o diretamente nos olhos. Você entendeu errado. Eu disse que entendi quem vocês são. Virei-me para Laura. E entendi o que esta casa significa para vocês. Não é um lar. É um imóvel. Um ativo a ser valorizado. Sogrinha, não é bem assim. Ela tentou. É exatamente assim. Mas não se preocupem mais com isso. Nem com o jardim, nem com a área gourmet, nem com a casa. A oferta está retirada. A conversa acabou. Eles ficaram me olhando, confusos, como se eu tivesse tido um ataque de nervos que logo passaria. Provavelmente pensaram que era apenas um melindre de uma velha senhora que no dia seguinte eu ligaria pedindo desculpas. Eu lhes dei as costas, entrei em casa e fechei a porta da varanda. Fiquei ali, parada na sala, ouvindo o carro deles dar a partida e ir embora. Olhei pela janela e vi meu jardim. O sol do fim da tarde incidia sobre as rosas de Heitor, fazendo-as parecerem joias vermelhas. O jacarandá balançava suavemente ao vento. Ele não era ridículo. Ele era o testamento da minha vida. E eu não ia permitir que ninguém, nem mesmo meu próprio filho, o profanasse. Naquela noite, não chorei. Senti uma dor profunda, sim, a dor da desilusão final. Mas, por baixo dela, uma nova força, dura e límpida como um diamante, começava a se formar. Na manhã seguinte, bem cedo, peguei o telefone. Disquei o número de uma amiga antiga, Cláudia, que se tornara uma das melhores corretoras de imóveis da cidade. Cláudia, bom dia, é a Irene. Irene, que surpresa boa, como você está, querida? Estou ótima, Cláudia, melhor do que nunca, e estou te ligando a trabalho. Quero colocar minha casa à venda. Houve um silêncio surpreso do outro lado. Sua casa? Mas Irene, aquela casa é a sua vida. Era, Cláudia, era. Agora ela vai financiar a minha nova vida. E eu tenho pressa, muita pressa. Desligar o telefone depois de falar com Cláudia foi como acender o pavio de uma bomba. Eu sabia que a explosão era inevitável, mas pela primeira vez na vida não senti medo. Senti uma determinação fria, uma clareza que aplacava qualquer vestígio de dúvida. A Irene, que pedia desculpas por existir, havia sido enterrada no domingo, junto com a oferta generosa que meu filho chamou de ridícula. A Irene, que atendeu o telefone na segunda-feira, era uma mulher de negócios. E seus negócios, a partir daquele momento, seriam sua própria paz e sua própria dignidade. Cláudia, fiel à sua reputação de eficiência e à nossa antiga amizade, chegou em menos de 1 hora. Ela entrou em casa com seu ar profissional, mas seus olhos, que me conheciam desde os tempos em que eu era apenas a secretária da escola onde seus filhos estudaram, estavam repletos de uma preocupação genuína. Irene, querida, eu vim correndo. O que aconteceu? Você nunca me pareceu tão decidida, ela disse, sentando-se à mesa da minha cozinha enquanto eu lhe servia um café. A vida aconteceu, Cláudia. Ou talvez a morte de uma certa paciência que eu nem sabia que tinha um fim. Respondi, sentando-me à sua frente. Contei a ela o que havia se passado. Narrei a oferta que fiz com o coração aberto, os planos de me mudar para a edícula, de ver meus netos crescendo ali. E então descrevi a risada de Tiago, a palavra ridículo usada por ele, o comentário de Laura sobre modernizar o espaço com cimento e grama sintética. Cláudia ouvia em silêncio, sua expressão passando de surpresa para uma indignação contida. Ela olhou pela janela da cozinha, para um pedaço do jardim visível dali.
Eles zombaram deste jardim? Ela perguntou, a voz baixa. Deste lugar? Irene, eu sou corretora de imóveis há 20 anos. Eu sei o valor de um terreno, de uma construção, mas um jardim como o seu, isso não tem preço, isso é legado. As pessoas pagam fortunas para ter um paisagista que tente replicar, sem sucesso, a alma que este lugar tem. E eles queriam cimentar? Era o plano, eu disse com um sorriso amargo. Então você não está apenas vendendo uma casa, você está salvando uma obra de arte, ela concluiu com uma firmeza que espelhou a minha. Certo, vamos ao trabalho, me mostre tudo. Caminhamos pela casa. A cada cômodo, Cláudia fazia anotações, media com os olhos, elogiava a solidez da construção, o pé direito alto, a qualidade da madeira que Heitor e eu escolhemos com tanto cuidado. Mas foi quando chegamos ao jardim que ela ficou em silêncio. Andamos pelas pequenas aleias de pedra que eu mesma assentei. Mostrei a ela as roseiras de Heitor. Esta aqui era a favorita dele, a rosa chá. Ele dizia que o perfume lembrava o da avó dele. Mostrei o jacarandá. Plantamos no dia em que descobrimos que eu estava grávida do Tiago. Olhe o tamanho que ficou, da sombra para a casa inteira. Mostrei a horta. Aqui tem de tudo, cidreira para um chá calmo, manjericão para o molho de macarrão, alecrim para temperar o frango. Tudo o que uma casa precisa para ter sabor e cura. Irene, disse Cláudia com os olhos marejados, esta casa não pode ser vendida para qualquer um. Não pode cair nas mãos de gente que vai destruir isso. Seria um sacrilégio. É por isso que eu te chamei, minha amiga. Eu sei que você entende. Eu não quero o maior preço. Eu quero o comprador certo. Alguém que olhe para este jardim e veja o que nós vemos. E eu quero outra coisa, Cláudia. Diga. Eu quero uma venda rápida. Muito rápida. E não quero uma placa de vende-se no meu portão. Quero que, quando a placa subir, ela já diga vendido. Cláudia me olhou e um sorriso de entendimento surgiu em seus lábios. Ela sabia que aquilo não era uma transação imobiliária comum. Era uma declaração. Deixa comigo, ela disse. Eu tenho uma lista de clientes especiais. Famílias que não procuram apenas um imóvel, mas um lar com história. E tenho investidores que compram rápido quando veem uma oportunidade única. Vou fazer algumas ligações hoje mesmo, e sobre a placa, considere feito. A mensagem será entregue. Nos dias que se seguiram, enquanto Cláudia trabalhava nos bastidores, eu iniciei meu próprio ritual de despedida. Foi um processo agridoce, uma mistura de dor e libertação. Eu não arrumava caixas, não empacotava objetos. Eu passeava pela minha própria vida, tocando nas paredes, sentindo as texturas, absorvendo as memórias de cada canto. Passei uma tarde inteira na cozinha, apenas sentindo o cheiro dos meus potes de tempero, lembrando dos milhares de almoços de domingo preparados naquele fogão. Lembrei de Tiago, pequeno, subindo num banquinho para mexer a massa do bolo de chocolate, o rosto todo sujo de farinha. Como aquele menino doce se transformou no homem que riu do meu pedido. Fui ao seu antigo quarto. A marca na parede, onde medíamos sua altura a cada aniversário, ainda estava lá, um pouco desbotada. Sentei na beira da cama e lembrei das noites em que ficava ao seu lado, contando histórias até ele dormir, depois da febre baixar. Eu o protegi de todos os monstros debaixo da cama, mas não consegui protegê-lo do monstro que cresce dentro da gente, a ingratidão. A parte mais difícil foi o jardim. Passei um dia inteiro nele, do nascer ao pôr do sol. Não como quem trabalha, mas como quem se despede de um grande amor. Capinei as ervas daninhas com um cuidado reverente. Reguei cada planta, conversando com elas em sussurros. Me perdoem, eu dizia para as margaridas. Vocês irão para um novo dono, mas sei que serão bem cuidadas. Podei as roseiras de Heitor com a tesoura que foi dele. Cada corte era preciso, delicado. Era como se suas mãos guiassem as minhas. Sentei-me sob o jacarandá e chorei. Chorei pela falta que ele me fazia, pela decepção com o nosso filho, pela beleza daquele lugar que eu teria de deixar para trás. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de purificação. Eu estava lavando a alma, preparando o terreno para a minha nova semeadura. Antes de entrar, com a terra ainda sob as unhas, fui até o canteiro de rosas. Com uma pequena pá, retirei com cuidado uma muda da rosa chá.
a favorita de Heitor. Coloquei-a num vaso com a melhor terra do meu quintal. Esta eu levaria comigo. A alma do meu jardim não seria vendida. Ela continuaria a florescer onde quer que eu estivesse. Na quinta-feira, Cláudia me ligou. A voz dela estava exultante. Irene, eu não acredito. Foi mais rápido do que eu imaginava. Eu tenho o comprador. Uma família, um casal de médicos com 2 filhos pequenos. Eles vieram ver a casa ontem à noite. A mulher, quando viu o jardim, começou a chorar. Disse que era exatamente o lugar com que sonhou a vida inteira para criar os filhos. Eles não pediram desconto. Fizeram uma oferta pelo valor cheio e querem assinar os papéis amanhã. Meu coração se encheu de uma paz imensa. A casa teria a vida que merecia. Eles sabem da condição da venda rápida, Cláudia? Sabem que o antigo morador precisa do espaço? Sim, eu expliquei. Eles foram extremamente compreensivos. Disseram que podem esperar o tempo que for necessário para a senhora se organizar. Não, Cláudia, não precisa. Diga a eles que podem se mudar em 1 semana. Eu já estou de partida. E, por favor, prepare a placa. A sexta-feira foi o dia da assinatura. No cartório, conheci o casal, Dr. Roberto e doutora Ana. Eram pessoas de uma delicadeza e sensibilidade admiráveis. Dona Irene, disse Ana, segurando minha mão, eu quero que saiba que vamos cuidar da sua casa e do seu jardim como se fossem nossos. A senhora construiu um paraíso, e nós nos sentimos honrados em poder viver nele. Eu sabia que tinha feito a escolha certa. Naquela mesma tarde, a equipe de Cláudia foi até a minha casa e fincou a placa no portão. Uma placa grande, vermelha, com uma única palavra em letras garrafais brancas. Vendido. Eu não estava lá para ver. Já estava a caminho do meu novo lar provisório, um pequeno apartamento que Cláudia havia me ajudado a alugar no centro. Eu só precisava de um lugar para ficar enquanto decidia para onde minha nova vida me levaria. A descoberta, como eu imaginei, não demorou. No sábado pela manhã, meu celular tocou. Era Tiago. Seu tom não era de zombaria. Era de puro e absoluto pânico. Mãe, que placa é essa na frente de casa? Que história é essa de vendido? Isso é algum tipo de brincadeira para nos assustar? Respirei fundo, sentada na varanda do meu novo e impessoal apartamento, olhando o movimento dos carros na rua. Não é brincadeira nenhuma, Tiago. Eu vendi a casa. Houve um silêncio mortal do outro lado. Eu podia quase ouvi-lo tentando processar a informação. Vendeu? Como assim? Vendeu? Você não pode ter vendido a casa. E a gente? E a nossa conversa? Você nos ofereceu a casa. Sim, eu ofereci, respondi, minha voz calma como a superfície de um lago. Eu ofereci a minha casa, a minha alma, a memória do seu pai. E você riu. Você e sua esposa a chamaram de ridícula e planejaram cimentar o trabalho de uma vida inteira. A oferta, meu filho, morreu naquela sua risada. Mas sem nos consultar? Sem nos dar uma chance de pedir desculpas? Ele gaguejou, a indignação misturada com desespero. Uma chance? Eu dei a vocês uma vida inteira de chances. A cada sacrifício que fiz, a cada noite mal dormida, a cada vez que engoli meu orgulho para que vocês tivessem o melhor. A minha condição no domingo foi a última chance. E vocês a desperdiçaram com uma gargalhada. Vocês não queriam a minha casa, Tiago. Vocês queriam o meu terreno para construir os seus próprios sonhos egoístas. E o meu terreno, a minha alma, não estava à venda. Isso não é justo, é desumano. Nós estamos prestes a ser despejados. Você sabe disso. Para onde nós vamos agora? A voz dele subiu 1/8, beirando a histeria. Essa é uma excelente pergunta, Tiago. E pela primeira vez na sua vida adulta, a resposta para ela não será "a minha mãe resolve". Vocês são jovens, saudáveis, estudados. Tenho certeza de que encontrarão uma solução. O mundo está cheio de apartamentos para alugar. Talvez não nos bairros nobres que vocês gostam, talvez não com o espaço que vocês acham que merecem, mas o mundo está aí. Ouvi a voz de Laura ao fundo gritando. Pergunta para ela para quem ela vendeu. Por quanto? Pergunta o que ela vai fazer com o dinheiro. A sua esposa quer saber os detalhes da minha transação financeira, Tiago? Perguntei com uma ironia fria. Diga a ela que isso é uma informação confidencial entre mim
e a minha corretora. É uma decisão de negócios, um conceito que você, como engenheiro, e ela, como arquiteta, deveriam entender. Mãe, isso vai destruir nossa família, ele disse, a voz agora quebrada. Não, Tiago, corrigi, com uma tristeza genuína, mas firme. O que destrói uma família não é uma placa de vendido, é a falta de respeito, é a ingratidão. É rir do que é mais sagrado para o coração de uma mãe. A casa foi vendida. A decisão está tomada. E esta conversa, assim como a minha antiga vida, está encerrada. Passem bem. E antes que ele pudesse responder, eu desliguei. Olhei para o vaso com a muda da roseira de Heitor, que eu havia trazido comigo e colocado no parapeito da janela. Uma pequena folha nova, verde e tenra, estava começando a brotar. Eu sorri. A vida, de fato, continua. E a minha, finalmente, estava recomeçando. Os primeiros dias no apartamento alugado foram como viver na casa de um estranho. O lugar era limpo, funcional, mas não tinha alma. As paredes brancas pareciam me encarar, vazias de história. O som que vinha da rua, buzinas, sirenes, o burburinho constante da cidade, era uma trilha sonora agressiva que substituía o canto dos pássaros e o sussurro do vento no meu jacarandá. Todas as manhãs, eu acordava com um sobressalto, o corpo ainda programado para a rotina da casa antiga. A primeira coisa a fazer era ir ao jardim, sentir o orvalho, ver se alguma flor nova havia desabrochado durante a noite. Então, a realidade me atingia com a força de uma onda. Não havia mais jardim. Meu único elo com o passado, a minha única peça do paraíso perdido, era a pequena muda da roseira de Heitor. Eu a coloquei no lugar de maior destaque do apartamento, o parapeito da janela da sala, o único lugar que recebia o sol da manhã. Cuidar daquele pequeno galho se tornou o meu ritual mais sagrado. Eu o regava com a água que deixava descansar para evaporar o cloro. Conversava com ele, inspecionava suas folhas em busca de qualquer sinal de praga. Aquele vaso não continha apenas terra e uma planta, continha a minha esperança. Se ele sobrevivesse àquele ambiente estéril, eu também sobreviveria. O silêncio de Tiago e Laura durou exatos 4 dias. O tempo que, imagino, eles levaram para processar o choque, a raiva e, finalmente, para traçar uma nova estratégia. Num sábado à tarde, o interfone tocou. A voz de Tiago, falsamente casual, soou pelo aparelho. Mãe, a gente pode subir? Trouxemos umas coisas para a senhora. Eu não queria recebê-los. Meu novo e frágil casulo de paz ainda não estava pronto para o impacto, mas eu sabia que adiar a conversa só prolongaria a agonia. Podem subir, respondi, a voz neutra. Eles entraram no meu pequeno apartamento como quem inspeciona um local de desastre. O olhar de Laura varreu o ambiente com um misto de pena e desprezo. Tiago carregava uma sacola de supermercado. Mãe, a gente ficou tão preocupado, ele começou, forçando um tom de filho zeloso. A senhora aqui, sozinha, num lugar tão pequeno. Trouxemos umas compras, coisas que a senhora gosta. Ele colocou a sacola sobre a mesa. Havia um pacote de café, um pote de geleia, um queijo, um kit de filho arrependido comprado às pressas. Não precisava, Tiago. Eu sei me cuidar. Foi Laura quem tomou a palavra, a voz suave e ensaiada, como a de uma atriz num papel dramático. Sogrinha, nós não dormimos direito desde domingo. O que a gente disse foi horrível. Estávamos estressados, pressionados e falamos sem pensar. O jardim da senhora não é ridículo. Ele é peculiar. A gente só não tem o mesmo gosto. Peculiar. A palavra era um insulto embrulhado em seda. Nós viemos aqui para pedir perdão, ela continuou, os olhos começando a brilhar com lágrimas bem calculadas. E para pedir que a senhora reconsidere. Pense nos seus netos, Irene. O Davi ama aquele balanço no jacarandá. A Helena deu os primeiros passinhos naquele gramado. A senhora vai mesmo tirar deles a casa da avó, o lugar das memórias deles, por causa de uma briga boba? A chantagem emocional. A carta dos netos. Era uma jogada baixa, mas esperada. A casa da avó, Laura, não era feita de tijolos. Era feita de respeito. E vocês a demoliram no momento em que riram do que era mais sagrado para mim, respondi,
mantendo-me de pé, sem convidá-los a sentar. Eu não ia lhes oferecer o conforto da minha hospitalidade. Mãe, a gente paga a multa do cancelamento. Tiago interveio, desesperado. A gente pode tentar reverter o negócio. Eu já falei com um advogado. Se a gente alegar que a senhora tomou a decisão num momento de abalo emocional, talvez... Abalo emocional? Eu o interrompi, e pela primeira vez, minha voz se elevou, fria e cortante. Meu filho, eu nunca estive tão lúcida em toda a minha vida. A decisão que tomei não foi emocional, foi matemática. Foi o resultado de anos de desrespeito subtraindo o meu amor, até que não restou nada além de um saldo negativo. O negócio não será desfeito. A casa foi vendida para uma família que chorou de emoção ao ver o jardim. Pessoas que vão cuidar da alma daquele lugar. A menção de outra família valorizando o que eles desprezaram pareceu atingi-los com força. Laura parou de chorar e me encarou com raiva. Isso é crueldade, dona Irene. A senhora está nos punindo, está se vingando. Se enxergar as consequências dos seus próprios atos parece punição, Laura, então talvez você precise reavaliar seus atos, não a minha reação a eles. Eu não estou me vingando, eu estou me salvando. Há uma grande diferença. Aproximei-me da porta e a abri. A visita de vocês acabou. Eu aprecio a preocupação e o pote de geleia. Mas como eu disse ao Tiago, se quiserem ter uma relação comigo, ela será em novos termos, e esses termos não incluem aparecer na minha casa sem avisar para tentar me manipular. Eles saíram, atônitos. Tiago ainda tentou um último apelo. Mãe, pense bem. Eu apenas balancei a cabeça e fechei a porta. Encostei as costas na madeira e respirei fundo. Meu coração batia forte, mas eu não me sentia fraca. Pelo contrário. Cada não que eu dizia a eles era um sim que eu dizia para mim mesma. Nos dias seguintes, para fugir da clausura do apartamento e do peso dos meus pensamentos, comecei a caminhar pelo bairro. Descobri ruas que não conhecia, uma pequena praça com um coreto, uma padaria artesanal. E numa dessas caminhadas, encontrei uma biblioteca pública, um prédio antigo, mas bem conservado. Entrei, movida pelo desejo de silêncio e pela companhia dos livros. Na parede de avisos, um pequeno cartaz me chamou a atenção. Horta comunitária da biblioteca. Voluntários são bem-vindos. Reuniões às quartas-feiras. Uma horta. Ali, no meio da selva de pedra. Senti uma faísca de interesse. Na quarta-feira seguinte, eu estava lá. No fundo da biblioteca, havia um pequeno pátio cimentado que um grupo de moradores havia transformado num oásis improvável. Havia canteiros feitos de paletes, vasos de todos os tamanhos, garrafas PET transformadas em sistemas de irrigação. E o cheiro de terra úmida, de hortelã, de tomate cereja. Era um perfume que me levou de volta para casa. Fui recebida por um senhor de cabelos brancos e mãos sujas de terra, que se apresentou como Nelson, um professor de biologia aposentado e coordenador do projeto. Primeira vez aqui? Ele perguntou com um sorriso gentil. Sim, meu nome é Irene. Eu sempre gostei de jardinagem. Então você veio ao lugar certo, Irene. Aqui, a gente não planta só alface. A gente planta amizade, paciência e um bocado de esperança. Pegue um avental. Hoje é dia de semear os rabanetes. Passei a tarde ali, com as mãos na terra outra vez. Conheci outras pessoas. A Beatriz, uma advogada que vinha na hora do almoço para desestressar. O jovem Léo, um estudante de artes que desenhava as plantas. E o próprio Nelson, que falava sobre compostagem e ciclos lunares com a paixão de um poeta. Ninguém ali me perguntou sobre minha casa, sobre meus filhos, sobre a minha vida. Eles me aceitaram pelo que eu estava fazendo naquele momento, cuidando da terra. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti parte de algo não por obrigação ou por laços de sangue, mas por um interesse em comum. Eu não era a mãe do Tiago ou a sogrinha da Laura. Eu era a Irene, a senhora que tinha um bom jeito com as mudas de manjericão. Voltei para o meu apartamento no fim da tarde, cansada, com terra sob as unhas e imensamente feliz. Olhei para a mudinha da roseira de Heitor na janela. E para a minha alegria, vi um minúsculo broto verde, quase invisível, surgindo no caule. Nós duas estávamos de fato começando a brotar em solo novo.
As semanas se transformaram em meses. Minha rotina ganhou uma nova e prazerosa cadência. As manhãs eram para cuidar de mim e do meu pequeno vaso. As tardes de quarta e sábado eram sagradas, dedicadas à horta comunitária. Eu me tornei a responsável pelo canteiro de ervas. Meu chá de cidreira ficou famoso entre os voluntários. Comecei a frequentar a biblioteca também. Lia romances, biografias, livros de jardinagem. Nelson, o professor, sempre me indicava um livro novo. Nossas conversas, que começaram sobre adubo e irrigação, se expandiram para a vida, para as perdas, para os recomeços. Ele também era viúvo e entendia a linguagem da saudade. Um dia, enquanto tomávamos um café na pequena lanchonete da biblioteca, eu contei a ele, de forma resumida, a minha história. A casa, o jardim, a oferta, a zombaria. Ele me ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento, mexendo o açúcar em seu café. Então, olhou para mim e disse: Irene, o que seu filho chamou de ridículo é o que os poetas chamam de essência. Ele não zombou de um jardim. Ele zombou da beleza que não consegue compreender. A perda não foi sua, foi inteiramente dele. Aquelas palavras me deram uma perspectiva que eu ainda não tinha. Eu passei a vida inteira tentando fazer com que meu filho me valorizasse. Mas como alguém pode valorizar o que não tem a capacidade de enxergar? Com o dinheiro da venda da casa seguro no banco, eu comecei a pensar no futuro. O apartamento alugado era uma solução temporária. Eu não queria mais uma casa grande. Aquele sonho pertencia ao passado, a uma vida a dois que não existia mais. O que eu queria agora era paz, segurança e um lugar para as minhas plantas. Comecei a procurar apartamentos para comprar. E com a ajuda de Cláudia, encontrei. Era um apartamento de 2 quartos num prédio antigo e charmoso, no mesmo bairro da biblioteca. Não era luxuoso, mas tinha uma coisa que me conquistou imediatamente. Uma varanda ampla, ensolarada, que se estendia por toda a lateral da sala. Quando visitei o imóvel, a primeira coisa que fiz foi ir até a varanda. Fechei os olhos e imaginei. Vasos de todos os tamanhos, um canteiro suspenso para minhas ervas, uma trepadeira de jasmim subindo pela parede, uma pequena poltrona de vime para eu ler meus livros. Ali, eu poderia ter o meu jardim de volta. Não o mesmo jardim, mas um novo. Um jardim só meu. Um jardim que ninguém jamais poderia chamar de ridículo. Tomei minha decisão. Assinei os papéis na semana seguinte. Enquanto eu planejava a minha mudança, o meu recomeço, Tiago fez uma última e desesperada tentativa. Desta vez, ele veio sozinho, numa noite chuvosa. Apareceu na porta do meu apartamento alugado, encharcado e com uma expressão derrotada. Mãe, eu sei que a senhora pediu para eu não vir sem avisar, mas eu preciso falar com você, ele disse, a voz embargada. O que eu deveria fazer? Bater a porta na cara dele? Ou ouvir o que o homem que um dia foi meu menino tinha a dizer? A nova Irene, a que se respeitava, me dizia para mandá-lo embora. Mas a mãe, a que ainda existia em algum canto do meu coração, me disse para escutar. Entre, Tiago. Seque-se. Você tem 5 minutos. Ele entrou. E o que ele me disse naquela noite mudaria mais uma vez o curso da nossa história. A chuva batia forte contra a janela do pequeno apartamento, criando uma cortina de água que parecia isolar ainda mais aquele momento suspenso no tempo. Ali, na minha porta, estava meu filho, Tiago. Não o engenheiro arrogante de terno bem cortado, nem o marido que tentava manter um status insustentável. Era apenas um homem, encharcado pela chuva e pela vida, com uma expressão de derrota que ia muito além da perda de uma casa. Era a derrota de quem se olha no espelho e não reconhece o próprio reflexo. A mãe em mim quis correr, abraçá-lo, secar seu cabelo e lhe oferecer uma sopa quente. Mas a Irene, a mulher que renasceu em meio à dor, sabia que o que ele precisava naquele momento não era conforto, era verdade. Entre, Tiago, eu disse, a voz mais firme do que eu me sentia por dentro. Você tem 5 minutos. Ele entrou, deixando um rastro de água no chão. Entreguei-lhe uma toalha sem dizer uma palavra. Ele não a usou para se secar. Apenas a segurou com as 2 mãos, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. A Laura, ela foi embora, mãe.
Ele disse, a voz embargada, sem me encarar. Ela me deixou. Fiquei em silêncio. Não era uma surpresa. Relações construídas sobre a areia movediça da aparência raramente sobrevivem a uma tempestade de realidade. Ela disse que eu falhei, ele continuou, o olhar perdido no chão. Que eu não era o homem que ela pensava que eu era. Que eu não pude prover a segurança que ela merecia. E o pior, mãe, o pior é que ela está certa. Mas não pelos motivos que ela pensa. Ele finalmente levantou os olhos e o que vi ali me partiu o coração, não de pena, mas de uma compaixão profunda. Vi o menino assustado que se escondia por trás do homem arrogante. Eu não falhei porque perdi uma casa. Eu falhei muito antes. Eu falhei quando comecei a acreditar que o valor das coisas estava no preço delas. Eu falhei quando troquei o respeito pela admiração de gente que não se importa comigo. Eu falhei, mãe. E aqui sua voz quebrou de vez, quando eu ri do seu jardim. Ele se sentou no pequeno sofá, o corpo curvado sob o peso da própria confissão. Aquele riso, eu o ouço todas as noites antes de dormir. Não foi só do jardim que eu ri. Eu ri da senhora. Eu ri da memória do pai. Eu ri do chão onde eu cresci, do amor que vocês me deram, da vida inteira de sacrifício que eu tratei como se fosse um detalhe inconveniente. Eu me tornei o tipo de pessoa que o pai mais desprezava, um homem ingrato. E eu só percebi isso quando perdi tudo. Não a casa, mãe. Eu perdi a mim mesmo. Preparei um chá de cidreira, o mesmo que fazia para ele quando tinha pesadelos na infância. Entreguei-lhe a xícara, e suas mãos tremiam tanto que o pires batia contra a porcelana. Eu não vim aqui para pedir a casa de volta. Eu sei que é tarde demais. Eu não vim nem para pedir que a senhora resolva minha vida. Eu vim porque eu não tinha mais para onde ir. Não fisicamente, espiritualmente. Eu precisava dizer isso. Precisava que a senhora soubesse que eu entendi. A sua lição, a mais dura de todas, foi a única que conseguiu me alcançar. Sentei-me na poltrona à sua frente. Eu te perdoo, Tiago, eu disse. E as palavras saíram com uma sinceridade que curava a mim tanto quanto a ele. Eu te perdoo como mãe, porque uma mãe sempre perdoa. Mas você precisa entender que a Irene, a mulher, não pode esquecer o que aconteceu. A confiança que foi quebrada levará muito tempo para ser reconstruída. Se é que um dia será. Eu sei, ele sussurrou. Eu não peço que esqueça. Eu peço apenas que um dia, talvez, a senhora me permita tentar de novo. Não como antes. De um jeito novo. Um jeito novo, Tiago, se constrói com atitudes, não com palavras. Comece consertando a sua própria vida. Encontre o seu próprio chão. Aprenda a se orgulhar do homem que você pode ser, não do que você pode ter. Quando você fizer isso, talvez a gente tenha sobre o que conversar. Ele terminou o chá em silêncio. Levantou-se, colocou a xícara na pia e caminhou até a porta. Antes de sair, ele olhou para o pequeno vaso na minha janela, onde a muda de rosa começava a mostrar um novo broto. Cuida bem dela, mãe, ele disse. E foi embora, de volta para a sua própria tempestade. Fechei a porta e pela primeira vez desde que tudo começou, chorei. Chorei pela dor do meu filho, pela dureza da vida, pela beleza triste de um recomeço que nasce das cinzas. Mas, quando as lágrimas secaram, eu me senti mais leve. O ciclo da mágoa havia se fechado. Agora, começava o ciclo da reconstrução. Para nós dois. A mudança para o meu novo apartamento foi um renascimento. A luz do sol entrava pelas janelas da varanda e enchia a sala de uma energia que eu não sentia há anos. Com a ajuda de Nelson e Beatriz, meus novos amigos da horta, transformei aquela varanda no meu paraíso particular. Montamos canteiros suspensos, instalamos treliças para jasmins e madressilvas e enchemos o espaço com vasos de todos os tipos: manjericão, alecrim, lavanda, gerânios coloridos. E no centro de tudo, num vaso de cerâmica escolhido com todo o cuidado, eu plantei a muda da roseira de Heitor. Todos os dias, eu a regava e acompanhava seu crescimento, como quem acompanha o progresso de um filho. Minha vida ganhou uma nova e deliciosa rotina. As manhãs eram dedicadas ao meu jardim da varanda. As tardes, à horta comunitária ou à biblioteca. Comecei a fazer um curso de cerâmica no centro comunitário.
e descobri um talento adormecido em minhas mãos para moldar o barro. Eu, que passei a vida lidando com a terra, agora a transformava em arte. Tiago não me procurou por meses. Eu recebia notícias dele através de Cláudia, que por acaso era vizinha da irmã de Laura. Ele havia alugado um quarto simples num bairro operário. Estava trabalhando como engenheiro de obra, um cargo muito mais modesto, mas que pagava suas contas. Havia vendido o carro importado e andava de ônibus. Ele estava, de fato, recomeçando do zero. Num domingo de sol, 6 meses depois daquela noite chuvosa, ele me ligou. Mãe? Sou eu. Sei que a senhora gosta de ir à feira de artesanato na praça. Pensei em passar por lá. Se a senhora estiver por ali, talvez a gente possa tomar um caldo de cana. Era um convite simples, sem pressão, respeitando o meu espaço e a minha rotina. Estarei lá, Tiago, respondi. Nós nos encontramos perto de uma barraca de doces caseiros. Ele estava mais magro, o rosto marcado pelo cansaço, mas seus olhos tinham uma serenidade que eu nunca havia visto. Conversamos por mais de 1 hora, sentados num banco de praça. Ele me contou sobre os desafios do seu trabalho, sobre a solidão, sobre o aprendizado de viver com pouco. Eu lhe contei sobre meu curso de cerâmica, sobre a horta, sobre as flores da minha varanda. Não falamos do passado, falamos do presente. E naquele presente, éramos apenas mãe e filho, 2 pessoas se reconectando. A partir daquele dia, ele começou a aparecer. A cada 2 ou 3 semanas, ele ligava. Mãe, posso passar aí no sábado para te ajudar a pendurar aquele quadro que a senhora comprou? Ele vinha, pendurava o quadro, tomava um café e ia embora. Em outra ocasião, apareceu com um pequeno saco de adubo especial. Eu pesquisei na internet. Disseram que este é o melhor para roseiras. Ele disse, sem jeito. Ele não estava tentando me comprar. Estava tentando me mostrar com gestos que havia aprendido a lição. Estava aprendendo a valorizar o que era importante para mim. A visita dos meus netos foi o teste de fogo. Ele me ligou, nervoso. Mãe, o Davi e a Helena sentem muito a sua falta. Eles perguntam da senhora, da casa antiga. A senhora se importaria se eu os levasse para te visitar no próximo domingo? Claro que não, Tiago. Será uma alegria. Quando eles chegaram, meu coração se encheu. As crianças correram para me abraçar. E a primeira coisa que Davi disse foi: Vovó, cadê o seu jardim? Eu sorri. Ele mudou de endereço, meu amor. Venham ver. Levei-os até a varanda. Seus olhinhos brilharam ao verem o pequeno oásis que eu havia criado ali. Nossa, vovó, tem flor aqui também? Disse Helena. E o Davi, com a seriedade dos seus 5 anos, olhou para a roseira de Heitor, que já ostentava um botão prestes a abrir, e perguntou: Essa é a flor do vovô Heitor, né? O papai me contou. Naquele instante, eu soube que Tiago estava, de fato, mudando. Ele não estava apenas consertando sua relação comigo. Estava consertando a sua própria história, resgatando as memórias e os valores que a arrogância havia tentado apagar. 1 ano se passou desde a venda da casa. Minha vida era calma, plena. A horta comunitária florescia, meus vasos de cerâmica enfeitavam a casa dos meus amigos, e minha roseira na varanda havia me dado a primeira e mais perfumada flor. Tiago era uma presença constante, mas respeitosa. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não me sentia sozinha. Tinha meus amigos, tinha minhas plantas, tinha a mim mesma. No dia do meu aniversário de 70 anos, Tiago apareceu com meus netos. Ele não trouxe um presente caro. Trouxe um bolo de fubá que ele mesmo fez. A receita não é igual à sua, mãe, mas eu tentei. Ele disse sorrindo. E em suas mãos trazia um pequeno vaso. Dentro, uma muda de jacarandá. Eu sei que não é a mesma coisa que o nosso jacarandá antigo, ele disse, os olhos úmidos. Mas talvez a gente possa plantar um novo. Uma nova história. Olhei para o meu filho, para os meus netos, para a minha varanda florida, para o sol que entrava pela janela. A dor da perda da minha casa antiga havia se transformado numa serena gratidão. Ao vender aqueles tijolos, eu não perdi meu lar. Eu forcei a mim mesma e ao meu filho a descobrir o que um lar significa de verdade. Não é o terreno, não é o teto. É o respeito, é a memória cultivada com carinho. É o amor que não zomba,
mas que honra a alma do outro. Meu nome é Irene, e hoje, aos 70 anos, eu cuido do meu jardim. Um jardim pequeno numa varanda de apartamento, mas que é o mais bonito do mundo, porque suas raízes não estão apenas na terra. Estão fincadas na minha própria paz, na minha dignidade e na certeza de que nunca é tarde demais para podar o que nos fere e dar espaço para que a nossa própria alma possa finalmente florescer. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.